ato de se rebelar-se, que significa rebelião. E foi lá em Números 16 que Corá, né? Corá, o filho de Izá, né? Que se levantou, né? Neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu com Dan e Abirião, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos os dias da tribo, todos da tribo de Rubens, para se levantar contra Moisés. Eles se rebelaram contra Moisés. Isso chama-se rebelião. Mas ele foi contra a palavra de Deus, palavra verdades. Homens verdadeiros diante de Deus, homens que tinham segundo o coração de Deus, homens que Deus levantou, que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, e eles como se rebelaram contra Moisés, contra Arão, e eles pregavam a verdade. Moisés pregava a verdade. Então rebelião significa isso. Mas hoje, quando você se levanta contra essas seitas, esse sistema religioso maldito dessas igrejas hoje, isso não quer dizer rebelião, mas a hierarquia mentirosa dentro dessas igrejas, e esse conselho mentiroso dessas igrejas hoje em dia, elas falam que você está se levantando contra a igreja, está se levantando contra o povo de Deus. Isso é mentira. A gente se levanta contra a mentira, contra a heresia. A gente nunca se rebelou. Rebelião significa se rebelar-se contra a palavra de Deus, se rebelar-se, se levantar. E os religiosos, a primeira coisa que ele fala é que você está se levantando contra alguém, está se levantando contra a igreja. É mentira. Para você, é o diabo usando para calar você. Isso não é rebelião. Rebelião você tem que ler lá. A rebelião de Corá, Datã e Abirião, que se levantou contra Moisés, é totalmente diferente. Aqui nós estamos levando as verdades para as pessoas que estão enganadas nesse sistema maldito, sistema religioso. E que nós estamos mostrando a verdade para as pessoas, e você precisa entender que Cristo é o caminho. A igreja não é o caminho. Eles mostram que a igreja é o caminho. Eles começam a manipular você através do batismo, né? Onde você vai ter um ensinamento de 3 meses que não existe na Bíblia. O batismo não foi isso. Como diz que a Bíblia é um livro de regra, fé e prática, não pode ter um batismo desse, onde você manipula as pessoas. Todas essas igrejas têm esse batismo manipulador. Não ensina a verdade sobre o batismo, que o batismo é morrer para o mundo e viver para Cristo. E isso não é rebelião, isso é se levantar contra falsas heresias. Igual as pessoas sendo enganadas, sendo manipuladas, que tem que dar o dízimo, tem que sustentar a igreja. Você entendeu? É o batismo mentiroso que você tem que prometer lá na frente, uma cartilha mentirosa que não tem na Bíblia. A Bíblia não ensina isso, que você precisa sustentar a igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é para sustentar eles, não a igreja. Isso é mentira. Você entendeu? Então a questão é a seguinte: isso não é rebelião. Isso não é se levantar contra a hierarquia mentirosa, com esse sistema maldito, que eles não gostam. Quando você é um cara pensativo, quando você leva a Bíblia, porque eles não têm argumento na Bíblia para se levantar contra você. Eles não têm palavra para se levantar contra vocês. Aí ele quer jogar essa jogada que a pessoa não vive sem uma hierarquia, sem alguém comandar ela. Isso é mentira. A Bíblia te ensina, a palavra do Senhor. Você é comandado, você é levantado, você é orientado pela palavra, mas é uma palavra verdadeira. Se ele pregar uma palavra cristocêntrica, uma palavra verdadeira para você, você tem que acatar. Ou um pastor, ou um irmão, ou qualquer pessoa. Se a pessoa falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se uma criança falar que você tem que acatar a criança, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não importa se é pastor, não importa que é ninguém, tem que ser verdade. Mas mentiu, você tem que se levantar. É igual nessas igrejas, o batismo mentiroso, a apresentação de criança, batismo de criança que não existe na Bíblia. Isso é só para te segurar, sistema religioso, para te segurar na igreja. Você não precisa de ninguém para orar para o seu filho. Você precisa apresentar seu filho onde você estiver, para Jesus, que ele vai te abençoar.
Não existe. Você precisa entender que você não depende de homem para chegar a Cristo, você não depende de ninguém para abençoar uma pessoa, você depende de você mesmo, ser sincero com o Senhor, agradar, amar as coisas do Senhor. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês não precisam de pastor, vocês não precisam de igreja para abençoar alguém, para fazer uma oração, para chegar a Jesus. Para com isso, meu irmão. A igreja é um lugar de comunhão somente, uma comunhão falsa. Hoje é uma comunhão falsa, mentirosa, que essa hierarquia satânica dessas igrejolas ensina, desse sistema maldito, desse conselho, desses presbíteros, diáconos, pastores que ensinam esse sistema mentiroso para as pessoas, infelizmente. Então, isso não é rebeldia, isso não é rebelião. Rebelião é totalmente diferente. É quando você levanta contra a verdade da palavra do Senhor. E são mentiras, são heresias. Você está de acordo com a palavra, mas o sistema religioso quer ensinar as pessoas que você está se levantando. O religioso, ele não gosta de encostar perto de você, porque você fala a verdade. Ele deve estar perto de você, mas ele se afasta, ele não quer, porque ele é religioso, ele é gelado, ele é frio, o compromisso dele é com a igreja, com o pastor, para ser manipulado por pastor, infelizmente. É a verdade. Esse sistema de congresso é tudo para enganar vocês. Isso não tem na Bíblia, isso não é bíblico, não tem base bíblica. Isso não é para ganhar almas, não. Isso é para sistema, isso é para... não tem nada de intenção de agradar o Senhor, de amar o Senhor. Se agradasse, o louvor era bom. Se agradasse, eles eram reunidos, mas não são reunidos. São hereges, mentirosos, enganando por vocês. Esse óleo que eles passam na casa, essas campanhas mentirosas de fogueira santa, campanha não sei de quê, campanha de não sei de quê, tudo mentira, tudo para enganar você, tudo para te segurar. E você se enganando, a fogueira santa na Universal, isso é só para ganhar dinheiro, isso é só para te enganar, mentir para você. Isso é manipulação. Jesus nunca pregou isso. Jesus nunca pregou óleo ungido, água ungida. Isso é mentira. Tem pastor aí da presbiteriana que gosta de óleo ungido e a Bíblia não fala nada sobre óleo ungido. No Novo Testamento, que era para ungir rei e sacerdote e as coisas do tempo. Se você trazer no Novo Testamento, em Tiago 5 fala sobre o óleo, mas o óleo ali é um remédio. Dê o remédio para ela. E se ela crê na oração, ela será curada. Se ela fala, se ela crê na oração, não é no óleo. Ali o óleo é um remédio. Eles falam que é um óleo mentiroso. E lá em Atos fala, ungiu Deus com óleo do Espírito Santo, Jesus Cristo, óleo hoje no Novo Testamento, na graça é o Espírito Santo. E eles mentem para você, dizendo que é o óleo para ganhar dinheiro e ganhar você, para te enganar, fazer campanha de óleo, água ungida. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é engano, isso é para te segurar. E vocês caem cada vez mais nesse sistema maldito, dessa teologia da prosperidade, dessas igrejolas universal, mundial, outras igrejas escondidas que vocês não sabem, você entendeu? Isso não é se rebelar contra essas igrejas, é falar a verdade contra essas falsas doutrinas mentirosas, tanto nas igrejas históricas, como também na igreja, essas neopentecostal, essas igrejas contemporâneas que só prega mentira, você entendeu? E essas igrejas históricas te segurando, mostrando que o caminho é a igreja, que o caminho não é Jesus, com esse culto formado de homem que não tem nada a ver com a Bíblia, um culto de Moisés, um culto de lei que nem cristocêntrico é, infelizmente. O louvor é um lixo, você entendeu? Infelizmente é a realidade. Então eles querem te enganar, querem te segurar, querem enganar você. Um sistema religioso maldito. Que você possa ler Bíblia, meu irmão. Que você possa entender que isso não é rebelião. Você precisa falar a verdade. Você precisa falar a verdade. Essa hierarquia dessas igrejas é mentira. É só que querem te manipular para o caminho do dinheiro, não é para o caminho de Jesus, não. Eles falam que a igreja é o caminho. O caminho não é a igreja, o caminho é Jesus. O caminho é a palavra do Senhor. Você não depende de ninguém para ser manipulado. Você depende da palavra. Nunca, meu irmão, nunca, jamais vai em visão de pastor. Você tem que ir na visão da palavra. O que ele pregar, você tem que ir na Bíblia. Se estiver de acordo com a palavra, sim, acata a palavra do Senhor, isso, você entendeu? Sabe que eles hoje pregam sofisma, verdades que parecem mentira, tipo o dízimo. Eles tiram uma verdade que foi paga, o dízimo é verdadeiro, para o povo de Israel, para o povo judeu, né? Naquela época, naquele momento, para aquele povo. Se trazer para a graça não tem nada a ver. Até o apóstolo Paulo doutrinou sobre isso. Até Jesus falou sobre o dízimo. O que adianta dar o dízimo hortelã, esquecer as coisas principais? Dízimo para Jesus não é nada, não significa nada. Ele quis dizer que a verdadeira religião, ele falou, é o quê? É que ajuda o órfão e as viúvas, as pessoas carentes, as pessoas que precisam. Essa é a verdadeira religião. Quando você se afasta do mundo, quando você se afasta do pecado, quando você se afasta da desobediência e ama as coisas do Senhor. Essa é a religião. Jesus não pregou dízimo. Dízimo não é princípio bíblico, meu irmão, para com isso. Dízimo não tem nada a ver, é Antigo Testamento. O apóstolo Paulo falou, dá de acordo com o seu coração e dê com alegria, 2 Coríntios 9,7. Lê lá, meu irmão, lê o capítulo todo que você vai entender. Não há contradição, não é versículo isolado.
é a doutrina do apóstolo Paulo, o homem levantado por Jesus Cristo para doutrinar a igreja. Hoje a igreja é um lixo, a igreja é morta, é um câncer que só ensina mentiras, enganos, só me ensina a obedecer a homens. Infelizmente é a verdade, com essas campanhas mentirosas, enganadoras para te enganar. Infelizmente, meu irmão, que você possa abrir seus olhos, que você possa ir na Bíblia. Não confunda rebelião com verdades. Não se confunda rebelião com confrontar a mentira. Eles querem que você pense nisso, que você está fazendo rebelião. E é mentira, jogar irmão contra irmão. Quem está fazendo a rebelião é o sistema religioso que está jogando você contra a gente, que fala a verdade, sim, entendeu? A própria Bíblia fala aqui em Provérbios: 6 coisas o Senhor aborrece, exceto ele, a alma dele abomina, que é o quê? A sexta é o quê? Testemunha falsa que profere mentira, que assemelha contendas entre irmãos. Você entendeu? É o sistema que joga você contra a palavra de Deus. Hoje os cristãos, hoje a igreja é a pior inimiga do evangelho de Deus. Esse sistema maldito religioso que quer enganar você, que quer passar você para trás. Que você possa abrir os teus olhos, que você possa buscar o Senhor verdadeiramente, entregar a tua alma a Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.